Essa dificuldade provocava a desistência do trabalhador e do advogado de procurar a solução judicial para os litígios trabalhistas. Para encurtar distâncias e aproximar o cidadão do judiciário trabalhista, o TRT goiano decidiu criar, em novembro de 2008, a Justiça do Trabalho Itinerante. O serviço foi instalado na cidade de Campos Belos, que está a cerca de 270 quilômetros de Posse. Uma vez ao mês, o juiz da Vara do Trabalho de Posse, Renato Rendlin Maia, e sua equipe se deslocam até Campos Belos para realizar audiências e despachos com advogados e partes litigantes. Após quase um ano de atividade, já foram realizadas 120 audiências pelo programa. Uma demonstração de que havia uma demanda reprimida pela tutela judicial dos conflitos trabalhistas na região. Antes de ser criada a Vara do Trabalho em Posse, nós acionávamos na Justiça Comum. Então, como o senhor sabe, nesse interiorzão é muito difícil. As pessoas costumam, como os patrões não atendem às leis, as leis estão sempre, as leis trabalhistas nunca são respeitadas. Então, o que acontece? Eles fazem o que bem quer, não respeitam, o trabalhador não trabalha de domingo a domingo, não recebe hora extra. E o que significa a chegada da Justiça do Trabalho aqui para evitar esse tipo de coisa, para mudar essa cultura? É importante porque além de Campos Belos, a gente atende toda a região e o povo já está tendo essa consciência também. Eu acho que já é uma cidade que já tem uma cultura maior, o pessoal tão preocupado, todo mundo já preocupando em se atualizar, já se preocupando em estudar e de ter mais conhecimento, conhecer seus direitos, conhecer, né, das leis, dos direitos, principalmente trabalhista, que é um direito que afeta diretamente a pessoa. Doutor Renato, a Justiça do Trabalho Itinerante foi implantada em novembro de 2008. Após quase um ano de atividades, que avaliação o senhor faz do programa? Bom, a avaliação é bastante positiva. Já foram atendidos 114 processos na Justiça do Trabalho Itinerante em Campos Belos, com aproximadamente 140 pessoas envolvidas, entre partes e testemunhas, o que veio facilitar o acesso do cidadão, do trabalhador, à Justiça do Trabalho na região. A região é pobre, é a região mais carente do estado de Goiás, as distâncias são enormes e as estradas são precárias. Basta ver que para chegarmos à Vara do Trabalho em Posse, são 60 quilômetros de estrada precária em chão e sem pavimentação e em condições bastante difíceis, tanto na época da chuva quanto na época da seca, ora lama, ora poeira. E o trabalhador não tinha alternativas de acesso à Justiça do Trabalho logo após a implantação da Vara do Trabalho em Posse. Porque antes, sem a presença da Justiça do Trabalho na região, ele se socorria da Justiça Estadual, da Justiça Comum, o que poderia demorar um pouco, mas acabava obtendo uma resposta ainda que demorada. Após a criação da Vara do Trabalho de Posse, a jurisdição da Justiça Estadual cessou e esse trabalhador se viu privado de toda e qualquer jurisdição trabalhista, porque o custo da viagem entre Campos Belos, Monte Alegre, Cavalcante, Teresina de Goiás, até a cidade de Posse, sede da Vara do Trabalho, era extremamente difícil, porque demandava, por exemplo, se fosse de ônibus, sair de Campos Belos, pernoitar em Divinópolis de Goiás, ou então em São Domingos, para no dia seguinte pegar um outro ônibus, chegar até Posse por volta de meio-dia, 1h da tarde, e se a audiência fosse pela manhã, ele deveria pernoitar mais um dia com suas testemunhas na cidade de Posse e aguardar a audiência, e mais 2 dias para voltar depois. Ou seja, isso inviabilizava o acesso à Justiça do Trabalho, encarecia muito o custo do transporte. Só o que ele iria gastar com o transporte dele e das testemunhas seria talvez até mais do que ele teria direito a receber. Em alguns casos, sim. E veja só, o trabalhador mais pobre, diante dessa circunstância, o advogado às vezes tinha de custear esse transporte e fazia um acordo que muitas das vezes, tirando os honorários advocatícios e os custos do transporte de alimentação, o advogado ficava com a parcela tão grande do valor do acordo, gerava insatisfação, reclamações no OAB, e por isso boa parte dos advogados já não atendiam mais a ações trabalhistas de menor valor. Somente as ações de grande valor estavam sendo ainda ajuizadas na Vara do Trabalho de Posse. E quais as barreiras que tiveram de ser transpostas para implantar o programa? Veja só, a comarca de Campos Belos foi a comarca que mais enviou ações quando foi criada a Vara do Trabalho de Posse.
E observando a estatística da vara, era fácil perceber que essas ações haviam desaparecido completamente. Era muito pequeno o número de ações de uma região economicamente importante, porque Campos Belos é um polo comercial e de prestação de serviços que fica no entroncamento rodoviário na união dos estados de Goiás e Tocantins, com acesso também ao Piauí e ao estado da Bahia. E simplesmente não mais havia ações. Diante dessa constatação e também do fato de que poucas ações eram ajuizadas dos municípios adjacentes, como Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante, e também para atender à determinação constitucional do artigo 115, parágrafo 1º da Constituição Federal, em relação à implantação da Justiça do Trabalho itinerante, eu e o diretor de secretaria, mais o oficial de Justiça da Vara, nos dirigimos até a comarca de Campos Belos para conversar com a juíza, então, titular da comarca, juíza de direito titular da comarca, e mais também os advogados e o representante da OAB na localidade, para saber o que estava acontecendo. Foi quando constatamos essa deficiência de transporte, a precariedade das estradas e a dificuldade de acesso à Justiça do Trabalho. E essa dificuldade, que perdurou por alguns anos, acabou levando a uma informalidade maior nas relações entre o capital e trabalho na região e também a uma informalidade que trouxe prejuízos enormes para a cidade, na medida em que trabalhadores sem a proteção da Previdência Social ficavam desamparados. O senhor fala que os trabalhadores não tinham sequer carteira assinada? Exatamente, porque não tendo acesso à Justiça do Trabalho para fazer valer seus direitos, eles ficavam fora também do sistema previdenciário, à margem de toda a segurança social. Então, a chegada da Justiça do Trabalho itinerante, utilizando-se de aparelhos públicos e comunitários, no caso, utilizando-se das instalações da Justiça Eleitoral em Campos Belos, marcou uma nova fase nas relações entre capital e trabalho em Campos Belos. Hoje já é sensível a melhoria na formalização dessas relações, diminuiu o número de carteiras de trabalho que deixavam de ser assinadas, a filiação à Previdência é bem maior, e também os trabalhadores hoje já sabem que há a possibilidade de se socorrer da Justiça do Trabalho e também os empregadores. As ações também de cobrança das contribuições sindicais rurais da CNA, que já foram processadas em autos digitais na cidade de Campos Belos, facilitou enormemente o acesso do cidadão, do pequeno proprietário, à Justiça do Trabalho para resolver seus problemas. De modo que essa iniciativa visou cumprir a Constituição Federal, facilitar o acesso do cidadão e levar a Justiça do Trabalho para quem produz e quem trabalha. Doutor Renato, parece-me que o TRT mantém um convênio com o TRE para poderem funcionar o posto avançado, não seria poderia dizer dessa forma, da Justiça do Trabalho na cidade de Campos Belos. Como é que foi isso? Veja só, o artigo 115, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece a obrigação dos tribunais regionais do trabalho em implantar a justiça itinerante, determina também que utilizemos os aparelhos públicos e comunitários. Nesta visita que foi feita juntamente com o diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Posse, a comarca de Campos Belos, verificamos as instalações públicas, tanto da Justiça Estadual, e nos deparamos com a feliz situação da Justiça Eleitoral, que tinha fórum próprio, um prédio novo, bem instalado, e bem mais próximo da rodoviária da cidade do que a comarca. Veja só, a distância da rodoviária até a Justiça Estadual, o fórum da Justiça Estadual era de 1.900 metros e num forte aclive. E constatamos que a distância entre a rodoviária e o Fórum da Justiça Eleitoral era de apenas 800 metros em plano, o que facilita o acesso do cidadão que vem de ônibus, sobretudo dos municípios de Campos Belos, Monte Alegre, Teresina e da zona rural. Por essa razão, foi feito um convênio entre o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral para que pudéssemos utilizar das instalações do Fórum Eleitoral para o protocolo das ações, para o atendimento aos trabalhadores e para a realização das audiências, que são realizadas a mais ou menos no intervalo de 30 a 40 dias, e fica determinado